encarnado passa toda a sua evolução dentro de uma mesma colônia espiritual? Quem perguntou foi o Geraldo Negão. Geraldo, prazer. Assim, ó, isso dentro do mundo espiritual não existem regras. Assim como, às vezes, dentro de uma encarnação, a gente vive a encarnação inteira dentro de uma mesma cidade, ou dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo bairro, dentro de um mesmo país, nós evoluímos dentro de um mesmo grupo. Assim é no mundo espiritual. Não existem regras. A espiritualidade superior, eles sabem realmente onde estaremos melhor, qual seria o melhor caminho. Então, ali, às vezes, que nem aqui na casa, ó, aqui a parte física é uma portinha perto da parte espiritual. A pedra espiritual dessa casa, como exemplo, Casa de São Francisco, ela foi datada em 1910. Isso aqui nem existia ainda. Eles dizem, estava encarnada, né? Estava desencarnada naquela época que foi montada essa parte espiritual dessa casa. E quase um século depois, ela foi aberta, né, a parte física. Então, assim, ó, é muito gigante, onde eles acolhem esses espíritos. É um pronto-socorro, mesmo sendo gigante, é um pronto-socorro. É um primeiro momento dessa espiritualidade, recebe esse primeiro cuidado e depois são encaminhados para colônias, para cidades espirituais, aonde eles possam, de uma forma ou de outra, acelerar esse processo evolutivo. E são muitas colônias fazem. É quase que infinitas, né? Como o universo. Isso as pessoas perguntam às vezes. Sim, é quase que infinito isso, assim como o universo é infinito. São lugares onde as energias se montam, né? Onde, assim como as cidades foram se formando, no plano físico, a parte espiritual também é assim. E isso tudo é pela força energética? É tudo plasmado, é tudo energias que se encontram, energias comuns que se encontram. E tem lugares que são mundos provisórios, né, onde só tem a passagem do espírito. Tem lugares onde são cidades espirituais, onde se vivem dentro do mundo espiritual. A Terra já foi um mundo provisório, onde os espíritos ficavam, ainda antes de ter a parte física, montavam aquela energia. Então, Deus é perfeito, Ele montou milimetricamente tudo isso para nós, e a gente vive, não precisa viver todos dentro, né? Mas aqueles que a gente necessita para evoluir, eles estão prontos para nós. Cada etapa. É como, assim, ó, numa cidade, por exemplo, tem muitas escolas, né? Mas não é necessário que o aluno passe por todas elas. Né? Ele passa aonde ele consegue evoluir e provavelmente vai ser dentro de uma mesma escola. Às vezes pode que, por um motivo ou outro, tenha que trocar, mas não significa que ele vai ter que cursar o primeiro ano em todas as escolas do município, o segundo ano em todas. Não. Eles passam aonde conseguem fazer a evolução. Sim, muito bem. Assim como no universo existem planos muito superiores ao nosso plano Terra, também existem muito inferiores ao nosso plano, ainda, né? Assim como existem muitos planos, globos, com a mesma evolução ainda como a nossa, né? Um plano de provas expiatórias. Expiatório de regeneração, que está se montando agora, mas não significa que o espírito tenha que passar por todos. Ele passa conforme a necessidade de evolução. Me responde uma pergunta minha agora, no caso. Sim. Não é de ninguém aqui. Dá tempo ali? Claro.
por exemplo, assim, existe um tempo para um espírito viver aquela evolução de uma vida para outra, ou isso é o que ele precisava vir e fazer novamente? Não existe regras em relação a tempo, até porque o tempo é uma formatação nossa, né? Sim, Cada plano tem seu tempo. O mundo espiritual ele tem como base a eternidade, então a eternidade não tem limites, né? Circunscritos. Então, assim, depende da nossa necessidade. Se precisamos encarnar por um tempo que tem um formato curto, sim, a gente vai passar por aquele tempo curto. Mas o espírito, o que eles nos dizem é que precisa de muitas e muitas, quase que infinitas encarnações para chegar ao a um grau muito superior. Né?